Então, vamos lá. Ok. Ok. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Sim, estamos ao vivo? Será que estamos ao vivo? Olha aí, confere. Sim, 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 sim. Estamos ao vivo, pessoas. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Ministério Adorarte com emoção, para não deixar de ser diferente, né? Com emoção, pessoas, problemas técnicos aqui em cima da hora e por isso aí, né, atrasamos um pouquinho, mas a gente finalmente está aqui com vocês. Obrigado por estarem aí mais uma vez conosco, nos acompanhando. E nós pedimos que você que está aí assistindo, compartilhe com outra pessoa que nós já estamos ao vivo. E nós vamos ter na nossa live de hoje mais um convidado super especial que será apresentado pela Gisele daqui a pouco. E nós queremos convidar você a nos seguir nas nossas redes sociais, preparando aqui para compartilhar a tela com vocês, para que vocês possam ver aqui bonitinho, bonitinho. Vamos ver aqui. Vamos convidar o... Estou aguardando Isso. É. Ai, meu filho, me ajuda. Aí. Aqui para você que está no Facebook. Então, siga nossas redes sociais. Vamos lá, Gisele. Cuidado. Nossas redes sociais. sociais. Aqui. Não, tira isso daí, Gisele. Ai, nós estamos compartilhando a tela aqui agora, bonitinho. Tá. Olha chique aí. Chegou. Aí, Gisele. Adorarte Online no Facebook e no Instagram. E Ministério Adorarte no YouTube. isso aí. Então, pessoas, curta, inscreva-se, ativa sininho, compartilha e faz o que tem que fazer aí, tá bom? Para nos acompanhar em nossas redes sociais, para que você possa aí ter o seu ministério, a sua vida também abençoada, tá bom? Amém. Então, a nossa live de hoje, nós temos mais um tema relevante, um tema super interessante, quando nós vamos, então, falar aqui sobre a pregação expositiva e os evangelhos. Vai. O convite já foi, pastor? Pois é, já mandei. Vê se está ok aí. Agora sim. Uai, não apareceu. Não, apareceu que o Judy Cleidon pode participar. Manda você. Mandei aí, ó. A solicitação. Ele mandou. Isso. E agora, pessoal do Insta, esperando. Só um momentinho, pessoas do Facebook. Agora estamos dividindo tela também aqui no Instagram. Beleza? E aí vocês já vão dando feedback para nós. Como é que está o áudio? Deixa eu só trocar isso aqui. Está cortando o áudio no Insta. Aqui. Então, dá um feedback para nós, como que está chegando para vocês o áudio, se tem eco, né, que tem um eco que nos visita aqui de vez em quando. Então, vamos ver aí se está tudo certo. Contamos com os feedbacks aí de vocês. Enquanto isso, a Gisele vai apresentar para nós quem é o nosso convidado de hoje, Gisele. Nosso convidado hoje é o pastor Judiclei Santos. Ele é ministro da Convenção Batista Brasileira, filiado à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, graduado pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, do Rio de Janeiro. Atualmente faz mestrado em Divindade, com ênfase em Teologia Histórica, pelo Centro de Estudos Andrew Jumper, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Leciona no Seminário Martin Busser, em São José dos Campos. Há 9 anos atua como pastor titular da Igreja Batista Betel de Mesquita, no Rio de Janeiro, minha terrinha. Autor de 2 livros, Os 7 Pecados de Caim, Os 10 Caminhos do Filho de Adão,
E Ecos da Graça, mensagens que iluminam a mente e aquecem o coração. Ambos pela editora Pronobis. Pastor Judiclei é casado com a Cláudia e pai do Leonardo. É isso, pessoas, devidamente apresentado para vocês o nosso convidado dessa noite e desde já, então, passamos a palavra ao pastor Judiclei para fazer a sua saudação àqueles que estão nos assistindo nesse momento no Facebook e no Instagram. Olá, pessoal. Antes de tudo, quero agradecê-los pelo convite. Um prazer, uma alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando sobre um tema que é tão caro, tão precioso a nós, o tema da pregação, da exposição da palavra de Deus. E eu espero que seja um tempo instrutivo, um tempo de encorajamento, um tempo de aprendizado para nós todos. Eu só quero dizer a vocês que, nesse momento, eu sou pastor da Igreja Batista do Jardim Botânico, aqui no Rio, depois de servir a Igreja Batista Betel de Mesquita por 13 anos. Então, já se vão 17 anos. Tá. E Deus tem nos abençoado aqui. E eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar com vocês, para poder compartilhar um pouco desse tema, que é para nós realmente muito especial. Legal. Vamos atualizar lá acho que no site da editora, né, pastor? Pegando essas informações lá, de acordo com a sua indicação, ainda está lá. Eu achei estranho, né? Eu vejo as fotos lá, suas fotos lá, Jardim Botânico e tal, mas ok. Vamos na sua fonte lá. Legal. O mais importante é que nós estamos aqui juntos. Conhecemos o pastor Judiclei, acho que 2 anos atrás. Com esse ano de 2020, que a gente não viveu direito, aí a gente fica meio assim, sem noção. Mas quando o pastor Judiclei foi preletor aqui no aniversário da Segunda Igreja Batista em Goiânia, o pastor Judiclei é amigo do nosso pastor, né, pastor Leandro, e esteve aqui como preletor no aniversário da igreja, e foi quando conhecemos, e aí começamos a seguir no Instagram, e aí finalmente conseguimos que a gente estivesse hoje dividindo tela. E é o momento da nossa surpresinha para o nosso convidado, né? Hashtag Judiclei na fogueira. Manda a sua pergunta aí para que o pastor Judiclei possa responder. Você tem dúvidas sobre pregação expositiva? O que é pregação expositiva e tal? Então, manda a sua dúvida aí, coloca o pastor Judiclei na fogueira. Mas já adianto a vocês, hoje não vai ter muita pergunta, não, porque também o pastor Judiclei vai fazer outra live ainda hoje. Então, nós vamos ter uma live, praticamente uma live relâmpago hoje, né? Uma live um pouquinho mais curta, porque o pastor Judiclei, na sua agenda concorrida, aí vai ter também uma outra live daqui a pouco. Vamos, então, direto aqui. Nossa primeira pergunta. Vamos situar, pastor Judiclei, aqueles que estão nos ouvindo e que caíram de paraquedas aqui, não entendem nada do assunto e tal. Vamos situar essas pessoas. O que é a pregação expositiva? Pois bem, pregação expositiva, via de regra, é a arte de expor o texto bíblico a partir de uma perspectiva que basicamente tem um tripé: é a leitura, interpretação e aplicação do texto bíblico. Então, para muitas pessoas, a expressão pregação expositiva parece uma inovação, quando, na verdade, é o resgate de uma saudável tradição. Não nasceu recentemente, a arte da pregação expositiva é antiga. O que está acontecendo agora é uma ressurgência, o resgate de uma herança que, por variadas razões, se perdeu no decurso da história. Nós já tivemos extraordinários pregadores expositivos no decurso da história da Igreja Cristã, e nas últimas décadas tem surgido, então, um movimento de resgate dessa tradição. Por muito tempo, vou pensar especificamente no Brasil, o que prevaleceu em muitos púlpitos era a pregação temática, a pregação tópica, mas a pregação expositiva, de fazer a leitura do texto, a exegese, a aplicação, vira e regra também naquela dinâmica lectio contínua, né? Livro após livro, é realmente um resgate. No século passado, né? Meados do século passado, um dos principais proponentes e uma das maiores referências da pregação expositiva foi o Dr. Martyn Lloyd-Jones, responsável pela ressurgência do movimento puritano, né? Que, entre outras coisas, foi caracterizado pela prioridade que se dava à pregação bíblica, à pregação expositiva.
Então, respondendo objetivamente, pregar expositivamente é ler, interpretar e aplicar o texto sagrado. Ok, muito bom. Legal. E aí a gente está falando sobre a pregação expositiva e os evangelhos. E aí quem prestou atenção nas mídias de divulgação e também no tema da live aqui, né, viu que evangelhos está aí entre aspas, está com E minúsculo, né? Porque não é o evangelho de Jesus Cristo, mas são outros evangelhos que surgiram aí no decorrer dos tempos. A gente já vê até Paulo, né, pastor? Nas cartas de Paulo, Paulo falando que pessoas que estavam pregando um outro evangelho, né? Hoje, que evangelhos nós podemos identificar? Nós estamos colocando na live a pregação expositiva como um contraponto e também, né, seria aí o antídoto a esses evangelhos que existem. O que nós podemos identificar hoje aí? Olha, o Brasil, por variadas razões, né, sobretudo por conta da multiplicidade de cultos e altares, o Brasil ele tem uma raiz europeia, né, o catolicismo europeu, de grande influência no Brasil. Você tem as religiões afro-ameríndias, que era do continente africano. Você tem a pangelância indígena, que aqui já existia. De modo que o Brasil é um caldeirão de várias matizes religiosas. E, por vezes, esse subjetivismo, né? Esse paganismo ainda muito latente no coração dos brasileiros, recebe apenas um verniz de Bíblia, quando, na verdade, as pessoas, por não ter uma cosmovisão cristã, por não ter um aprofundamento maior do ensino das Escrituras, por não conhecer o Evangelho, elas se tornam absolutamente vulneráveis a todo tipo de ensino, que até pode ter uma linguagem supostamente cristã, mas que, no fundo, na verdade, tem um DNA pagão, né? Tem um DNA pagão. Então, o Brasil é um celeiro de evangelhos, conforme vocês propuseram na live, né? Que, na verdade, não é o evangelho. O evangelho é, fundamentalmente, a boa notícia do que Deus fez em Jesus Cristo para nos salvar. Não diz respeito ao que nós fazemos para, eventualmente, salvar a nós mesmos. Portanto, um dos grandes problemas do Brasil continua sendo esse, né? Você tem uma multiplicidade de portas abertas que se apresentam como igreja cristã. Você tem muitos homens que se apresentam como pastores, com a Bíblia aberta, com aquele estereótipo de pastor, de pregador, mas falta efetivamente o evangelho. Só para dar aqui um dado histórico que eu acho importante, como o cenário não é, em linhas gerais, um cenário bom, uma realidade favorável, é que há mais de 200 anos, um missionário chamado Henry Martyn, um filólogo britânico, um missionário muito capaz, ainda muito jovem, em destino à Pérsia Antiga, né, onde hoje fica o Irã. Ele passou aqui na cidade de Salvador, que à época era a capital monárquica do Brasil, né? E por 15 dias ele ficou na cidade de Salvador, na Bahia, e fez passeios na cidade e fez anotações no seu diário. E à época, nós estamos falando de mais de 250 anos, tá? Ele fez uma anotação que, impressionantemente, continua sendo um retrato 3x4 da realidade brasileira. Disse ele: o Brasil é um lugar onde há muitas cruzes, mas os brasileiros não conhecem a mensagem da cruz. Isso é muito triste, porque não apenas os brasileiros de modo geral, mas boa parte das pessoas que frequentam as igrejas evangélicas ainda não conhecem o Evangelho. Isso se deve, entre outras razões, porque faltam pregadores que exponham o Evangelho, abram as Escrituras para enxergar o Evangelho e expor o Evangelho às pessoas. Então, o pregador não tem mensagem, ele é um arauto, ele tem que abrir o texto sagrado, ler o texto, explicar o texto, isto é, o que significou aos ouvintes primevos, aqueles que primeiro receberam aquele documento, e em seguida fazer cortes aplicativos, que nada mais são do que pontes que ligam o mundo bíblico antigo ao mundo contemporâneo. E isso, lamentavelmente, falta, e por conta disso, nós temos aí muitos evangelhos que, na verdade, como você disse, de acordo com Paulo aos Gálatas, não é o evangelho. Isso, muito bom, muito bom. Me parece aqui, alguém comentou no Instagram, nós temos um pouco de eco.
nós estamos aqui jogando para o Instagram, direto aqui dos celulares, direto para o Instagram. Sugerimos para você, se não resolveu aí, também estamos transmitindo na nossa página no Facebook, certo? Então, fica aí a sugestão, né? De repente você faz um teste, migra para o Facebook lá, também a mesma identificação do Instagram, @adorarteonline, você encontra a gente lá no Facebook. Ok, pastor Judiclei, nós podemos encontrar o pai da criança? Existe alguém que pode ser identificado como o autor desse estilo de pregação? Na verdade, quando a gente abre o livro de Atos, né, que é o registro do nascimento da igreja, né, é o primeiro livro e, na verdade, o único livro, né, que nós temos no Novo Testamento que vai fazer a narrativa dos primeiros dias da igreja cristã. Logo após o Pentecostes, o que você tem ali é Pedro pregando para aquela primeira audiência judaica. Você tem depois Paulo pregando um poderoso sermão em Listra. Você tem Paulo falando aos presbíteros de Éfeso, no porto de Mileto. Você tem no livro de Atos vários extratos, vários momentos, a pregação de Paulo no Areópago, no capítulo 17. Então, percebam que o que eles estão fazendo ali é expor o evangelho para audiências diferentes. Pedro, por exemplo, pregou para uma audiência judaica, na cidade de Jerusalém. Pedro pregou para uma audiência gentílica, tanto em Listra quanto em Atenas. Mas o que eles fazem é apresentar o evangelho, né? É fundamentalmente apresentar o evangelho. E nas cartas de Paulo, por exemplo, na carta que ele escreve a Timóteo, na sua última carta, uma carta, eu diria até muito emocionante, porque são as últimas palavras do grande apóstolo Paulo, ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, diante de quem haveremos de prestar contas, né? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, tanto na prática apostólica quanto nas recomendações, nas cartas de um modo geral, o que você tem é um encorajamento para que a palavra seja pregada, e que muitos autores, né, teólogos recentes, sugerem é que o modelo apostólico de pregação, né, e nos momentos mais áureos da história da igreja cristã, é fundamentalmente a pregação expositiva. Há um autor, né, entre outros, né, eu queria destacar aqui o Stuart Olyott, que é um autor que escreveu uma obra publicada pela editora Fiel, Pregação Pura e Simples. Ele diz uma coisa interessante, Nairon, que eu queria ler para vocês, é um parágrafo apenas. Se alguém gastasse uma semana lendo toda a Bíblia e na semana seguinte se familiarizasse com os principais acontecimentos da história da igreja, o que observaria? Que a obra de Deus no mundo e a pregação estão intimamente ligadas. Onde Deus age, ali a pregação floresce. Em todos os lugares em que a pregação é menosprezada ou está ausente, ali a causa de Deus passa por um tempo de improdutividade. E ele encerra: o reino de Deus e a pregação são irmãos siameses, que não podem ser separados. Juntos, eles permanecem de pé ou caem. E ele falou isso num contexto do seu livro em que ele está advogando que a pregação expositiva não é uma maneira de pregar, é a maneira de pregar. Ler, interpretar e aplicar o texto bíblico. Então, respondendo a sua pergunta, eu diria que a recomendação está presente no Novo Testamento, não apenas a recomendação, mas a prática apostólica. E que no decurso da história você teve momentos em que essa prática foi muito levada à risca, em outros momentos houve um declínio. O que os reformadores fizeram não foi inventar a pregação, mas resgatá-la em outros momentos da história, como agora, por exemplo, há essa ressurgência da pregação expositiva. Muito bom. Mais uma pergunta aqui, depois nós vamos aqui, já temos pergunta também da nossa audiência. Nós temos hoje, né, alguns pastores fenômenos, né, nas redes sociais, aí, milhares, e alguns até milhões de seguidores e tal, e aí você, às vezes, recebe, né, o link, né, de uma mensagem: olha só, que lindo e tal, e como é que a gente pode identificar o que é uma boa pregação?
diante de tantos pregadores que nós temos, que são considerados bons pregadores, às vezes a pessoa vai e olha simplesmente pela quantidade de seguidores que ele tem nas redes sociais e diz, então esse aqui é um bom pregador. O que é uma boa pregação e, consequentemente, um bom pregador? Bem, essa é uma pergunta que exigiria aí um painel, né? Mas, em linhas gerais, o que eu posso dizer é o seguinte: o bom pregador é aquele que é fiel ao texto bíblico, né? O pregador, ele não pode adicionar ou subtrair nada ao texto sagrado. Ele tem que se esmerar para ser o que Paulo chamou de um dispenseiro fiel dos mistérios de Cristo. Então, esse é o elemento central, ser fiel. O pregador não será julgado pelos resultados da sua pregação. Noé, por exemplo, pregou por 120 anos e ninguém deu ouvidos a ele. E nem por conta disso ele foi reputado como um pregador fracassado. O sucesso ou fracasso de um pregador está baseado na fidelidade à sua vocação. E o pregador tem que anunciar todo o conselho de Deus. Esse é o primeiro ponto. É evidente que pregar a verdade, não é, é uma tarefa sobre-humana, é uma tarefa impossível ao homem. Ele só pode fazer isso assistido pelo Espírito Santo, sob a graça de Deus. Então, o pregador precisa unir, na medida do possível, dois elementos distintivos em um bom pregador e que é o sinal de uma boa pregação, que é, ao mesmo tempo, o elemento cognitivo, uma mensagem inteligível, compreensível, racional, e, ao mesmo tempo, que ela venha no poder do Espírito. Paulo diz que não usou de persuasão, de sabedoria humana, mas pregou no poder do Espírito. Pregar no poder do Espírito significa aquilo que, eventualmente, nós chamamos de unção do Espírito, né? Que vem sobre o pregador quando ele prega o Evangelho. Isso tem a ver também com a sua vida devocional, com a sua vida de oração, com o preparo do coração e não apenas da mente, porque muitas vezes o que a gente encontra no cenário evangélico é um divórcio na vida do pregador. Há pregadores que são eruditos, conhecem bem a doutrina, a teologia, são mestres na arte de se comunicar. No entanto, falta-lhes unção, uma mensagem que alcance não apenas a mente, mas também o coração. Por vezes, encontramos aqueles que são pessoas devotadas à oração, à piedade, mas são rasos na apresentação do conteúdo. Então, o ideal é que tenhamos pregadores que tenham profundidade bíblica e, ao mesmo tempo, o poder, a unção do Espírito, que não é uma coisa que você consegue alcançar, senão através de realmente uma vida de oração. Aqui no Rio de Janeiro, na verdade aqui em Niterói, havia um reverendo da Igreja Presbiteriana muito conhecido, o reverendo Antônio Elias. Quando perguntaram a ele o que era unção, ele disse: eu, meu filho, não sei. O que eu sei é que uns são, outros não. Então, unção é aquela coisa que você olha e você fala assim, esse tem, e esse aí não. Então, é uma coisa realmente, é uma graça que Deus concede àqueles que são fiéis ao Evangelho e buscam pregar na dependência do Espírito Santo. Legal. Muito bom. Temos uma pergunta aqui no Facebook, Gisele. Antes, eu só vou transmitir aqui o recado do pastor Sérgio Vaz, que está conosco. É tempo de aprender para fazer o melhor. Obrigada pela companhia, pastor. Temos aqui o Everton Muri. Qual é a principal diferença entre a pregação expositiva e as demais pregações? Via de regra, diferente da pregação expositiva, a pregação temática ou tópica, o indivíduo já vai ao texto bíblico com um tema. Ele quer buscar textos bíblicos para fundamentar uma tese. Então, suponhamos, maio, mês da família, está chegando. Então, o indivíduo quer pregar sobre um casamento abençoado. Ele está catando textos na Bíblia para ancorar as marcas distintivas de um casamento abençoado. E então, ele está catando lá textos bíblicos para apoiar aquilo. Bem, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Citar um texto bíblico e interpretá-lo adequadamente, de alguma maneira, vai edificar a igreja. A pregação expositiva,
ela não é dedutiva, ela é indutiva. Isso significa que você não impõe ao texto a sua tese. A tese nasce do próprio texto. Então, uma das razões pelas quais é importante fazer uma pregação lectio contínua é que você vem pregando o texto, um livro, né? E você não pula temas indigestos. Você vai tratar todos os temas que estão presentes naquele livro. Então, você vai tratar assuntos que são agradáveis aos ouvidos e outros que são realmente temas difíceis. Então, a verdade está ali. Você vai simplesmente expor o texto, né? Estruturar o seu sermão e linkar aquela passagem com o todo das Escrituras para que não haja nenhuma contradição na sua fala. Mas, via de regra, eu responderei ao pastor Everton que a diferença básica da pregação expositiva para as demais pregações é que a pregação expositiva, pelo menos aquela que é honesta em relação ao texto, o tema nasce do texto, ele não é imposto ao texto. Uma coisa é fazer exegese, isto é, tirar a verdade do texto. Outra coisa é colocar ideias nossas no texto bíblico, o que é e completamente inadequado àquele que se propõe a pregar, que nada mais é senão anunciar o que já está escrito e não impor ali ideias suas. Eu me lembro de uma fala, eu vi um vídeo do pastor, não, agora fugiu o nome do pastor, o pastor presbiteriano, que é uma das referências. Não é o Nicodemos. Mas o outro pastor presbiteriano, que junto com o pastor Nicodemos é uma das referências de expositores do Brasil, e ele falando sobre essa questão da pregação expositiva, e aí ele disse que encontrou com um certo pastor uma vez, e ele disse, olha, já tenho a mensagem de domingo, só falta o texto. E encaixa nisso aí. É basicamente o que muita gente faz. Né? Ou então aquele sermão de 3 pontos, né? Conhece sermão de 3 pontos, né? Uhum. Vê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto, né? Então, esse é um cenário que seria trágico, seria como se ele fosse trágico, né? Então, É verdade. Cenário de guerra. Hernandes, isso, Hernandes Dias Lopes. Obrigado, pastor Everton. No seminário, quem estuda teologia, estuda a homilética, que é a disciplina que exatamente mostra lá as formas de sermões, né? Os métodos. Uhum. E, na sua opinião, não sei se nas suas andanças, aí conversando com pastores, de repente aconselhando pastores, por que, então, que muitos pastores preferem outros tipos de sermão e não o sermão expositivo? Bem, eu daria aqui a minha opinião em relação a isso com muito cuidado. Primeiro, eu acho que os nossos seminários, em linhas gerais, nos últimos anos, eu diria até nas últimas décadas, sofreu um processo de empobrecimento sem precedentes na história. Então, o que muitas vezes é chamado de aulas de homilética, por vezes, é reprodução de um método de pregação temática, consolidado no cenário brasileiro, mas que não tem, eu diria, uma conexão com os grandes nomes e com a grande tradição da pregação expositiva. Você pega, por exemplo, um homem como John Owen, né? O príncipe dos puritanos, o pregador congregacional do século XVII. Né? Ele dizia que o principal fim, a principal missão do pastor é pregar a palavra de Deus e pregá-la com inteireza. E ele esmerou-se nisso, foi um grande pregador. Você pega um Charles Simeon, do século XIX, né? Um cara extraordinário na pregação, inclusive tem um instituto muito bom chamado Instituto Charles Simeon, inclusive já está aqui presente no Brasil, pregação. Então, eu acho que os seminários, de modo geral, eles pecaram muito. Agora já está surgindo, né, uma ressurgência aí, digamos, de oferecer aos alunos acesso a bons livros sobre pregação expositiva. Repito, não é uma invencionice moderna, da igreja moderna, é o resgate de uma tradição. Você citou ainda há pouco o Hernandes Dias Lopes. O Hernandes Dias Lopes, quando fez seu doutorado nos Estados Unidos, doutorado em ministério, a tese dele foi sobre pregação, inclusive ele foi publicado pela editora Agrios, né? Pregação expositiva. Você tem uma obra recentemente publicada pela Vida Nova, um livreto pequeno, mas muito interessante, do David Helm, né? Pregação expositiva.
O Stott, num livro fantástico publicado pela Edições Vida, Eu Creio na Pregação, ele faz um histórico da pregação, ele vai mostrar com propriedade que a pregação expositiva não é uma moda. A pregação expositiva está presente nos momentos mais gloriosos da história da igreja cristã, né? Enfim, os reformadores eram pregadores expositivos, né? Eles não inventavam, eles usavam o princípio da brevidade e da clareza, então evitavam manobras, artifícios, né? Hoje em dia, o que você tem é pregações cada vez mais rasas, sentimentalistas, né? Que evocam muitas emoções das pessoas e, via de regra, pode perceber que quem usa desses artifícios não é aquele indivíduo que está convencido que a pregação expositiva é o melhor caminho. Agora, dá trabalho. Pregar temática, Deus é amor, né? Vamos falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus é grande, o amor de Deus é eterno, o amor de Deus é maravilhoso. Ele pega esses 3 pontos, conta uma anedota, conta uma história, conta uma ilustração, dá um testemunho, passou 30 minutos, meus irmãos até vão para casa até semana que vem. Ele finge que prega, a congregação finge que aprende e vamos levando a vida. Agora, pregar expositivamente, isso vai demandar o quê? Leitura, reflexão, né? Então, há uma ilustração interessante que é o iceberg, né? Você vê lá o iceberg. Então, a ponta do iceberg é a exposição no púlpito. Aquela parte imersa na água é o tempo de estudo que ele vai ter ali, de preparação. Eu conheci um professor nos Estados Unidos que ele dizia o seguinte, quando foi perguntado quanto tempo era necessário para preparar um sermão, ele dizia o seguinte, depende de quanto tempo você prega. Como assim, professor? Se você prega 30 minutos, o princípio é o seguinte, para cada minuto de pregação, 1 hora de preparação. Então, para pregar 30 minutos, 30 horas de estudos, né? Ele fazia assim, essa média, brincando com os alunos, mas encorajando o seguinte, para pregar efetivamente, pregação expositiva séria, isso demanda horas e horas de estudo. E boa parte dos pastores brasileiros, basta observar, por exemplo, dizem, outro dia um amigo meu comentou isso, que no sábado à noite o que mais tem é visita a sites para baixar sermão para pregar no domingo, né? E é por conta disso que a gente vê essa igreja que é um grande lago em extensão, mas com um palmo de profundidade. Boa parte desses problemas relacionados a um púlpito fraco. E vocês sabem que sopa rala não nutre a fé de ninguém. Quando eu conheci o pastor Leandro, ainda não era a ovelha dele, estava fazendo um curso e ele deu exatamente a disciplina pregação contemporânea. E ele falou, na verdade, sobre a pregação expositiva, sermão expositivo. E ele passou para nós, como atividade, a leitura da introdução do livro Pregação e Pregadores, do Lloyd Jones, e também esse livro, né, você deve conhecer também, do Timothy Keller, né, Pregação, né, pessoal do Insta aí também, ó, Pregação do Timothy Keller. E aí nós conversando sobre isso, né, e foi um momento de choque para alguns pastores, né? Teve um momento que um pastor, ele foi, por exemplo, falar sobre a questão da doutrina da eleição, e fui lá para Romanos e tal, e aí o pastor, ele estava do meu lado, eu nem sei se ele está nos assistindo, ele sempre assiste nossas lives, e aí ele olhou para mim, cara, e o que a gente faz se eu passei a vida inteira pregando diferente para a igreja? E ele perguntou, inclusive, isso para o pastor Leandro, pastor, como é que a gente faz? Porque a gente pregou na igreja esse mesmo texto, mas com a visão errada, que você está mostrando para nós aí, a visão errada, não é isso que o texto está dizendo, então como é que a gente faz? Então, é exatamente isso. O livro do Lloyd Jones, ele disse que os problemas que existem na igreja, eles ou são causados por causa do púlpito, ou podem ser resolvidos do púlpito, pela palavra, né? Então, é exatamente isso que está faltando hoje, e o pastor Leandro falou para nós no ano passado, né, quando começou toda essa muvuca aí da pandemia e lockdown, e as igrejas fechando, e aí ele disse, olha, é triste ver, né, como a igreja está se comportando nesse momento, mas é simplesmente como você pega aquele sachê do chazinho e você coloca na água quente. O que vai sair ali é o que tem nele. E foi o que a igreja, né, colocou para fora.
né? A gente vendo nas redes sociais, né? Esse negócio de eu sou a igreja, não precisa reunir e tal, e exatamente esse palmo de profundidade, como você falou aí. Mas nós temos uma pergunta ainda aqui, duas perguntas aqui, a gente já está acabando nosso tempo aí, pastor. Pois é. O pastor Everton comenta: eu, por exemplo, nunca vi durante todo o meu seminário falar em pregação expositiva. Isso foi desafiador para meu púlpito. E aí ele pergunta: qual é o melhor livro técnico para o preparo e entrega da preparação expositiva? Bem, se por livro técnico o pastor está querendo saber um livro que ensina passo a passo, eu não conheço, tá? O que nós temos, na verdade, é a apresentação de princípios e o que, de fato, vai tornar o pastor um pregador expositivo é a prática. Então, ele precisa saber o princípio. Qual é o princípio? Eu abro o texto sagrado, eu tenho que ler. A primeira coisa é que boa parte dos pregadores não tem familiaridade com o texto bíblico. Não é fazer uma leitura superficial, é ler, 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 reler, observar o texto. Palavras se repetem, os verbos, as conexões. Ou seja, você tem que fazer esse exercício de leitura profunda do texto bíblico. Feito isso, a questão é, o que é que esse texto significou para os ouvintes, para os primeiros ouvintes? Isso é exegese, interpretação. Então, você tem que estabelecer as proposições ali, né? Qual é o ensino do texto bíblico? E, feita essa estruturação, fazer os cortes aplicativos. O que é que esse texto tem a ver com a minha audiência hoje? Quais são as aplicações, né? E aí, nesse processo, uma ilustração, uma citação. Isso é um grande processo de aprendizado. E o desafio é você pregar hoje melhor do que você pregava ontem. Há uma história relacionada a John Wesley, né, que ele treinava pregadores e tal, que ele escreveu certa vez para um jovem uma carta dura, mas uma carta que foi instrutiva para o rapaz e, ao mesmo tempo, ficou aí com uma grande exortação do século XVIII para cá. Ele escreveu uma carta para o rapaz dizendo basicamente assim: olha, eu te ouvi pregar, eu fiquei muito triste, porque depois de 3 anos você parece que piorou. E o Wesley escreve como um pai repreendendo a um filho: você piorou. Foi triste, foi sofrível te ouvir pregar. Então, o que ele estava dizendo? Poxa, o camarada está pregando. Ele tem que pregar melhor hoje do que pregava ontem. Tem que haver uma progressão. E como é que essa progressão acontece? Aprendendo com os grandes mestres que nos antecederam, com boas referências do presente e não deixando de estudar. Spurgeon dizia: quem para de aprender, deixa de ensinar. Nós lançamos recentemente um livreto desse camarada aqui, ó, Andrew Fuller, Cartas de um Pregador. É uma série de orientações que ele dá para um jovem que lhe perguntou sobre pregação. Não tem aqui, digamos, uma técnica, mas tem orientações, diretrizes muito pertinentes, e no final um sermão dele sobre Cristo, né? Ele mostra na prática como é que ele pregava. Então, o Andrew Fuller, que foi o mentor da primeira sociedade missionária, o pastor do William Carey, né? Que enviou Carey para as Índias. Nós vamos publicar, irmãos, esse material aqui, ó, do Thomas Nettles. Esse tem uma versão em inglês. Privilégio, promessa, poder e perigos da pregação doutrinária. Então, o que acontece? Ele vai rastrear os problemas. O Everton está falando que no seminário não teve acesso à pregação expositiva. E o século XX foi um desastre para as nossas igrejas, em muitos aspectos. Um desastre, né? Sobretudo na região, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, em muitas partes, no Brasil também. Então, um dos responsáveis pela virada da chave foi um cara chamado Charles Finney. Charles Finney é ainda hoje uma referência para muitos pregadores, mas ele foi um desastre em muitos aspectos, não tenho tempo para falar aqui, mas começa com ele e com outros pregadores que abandonaram aquela saudável teologia que os antecederam, e também isso afetou a pregação, né? Eu vou ler para vocês aqui, não sei se tem condições de fazer isso, mas eu vou ler aqui um extrato. Eu estou traduzindo e copiando e fazendo revisão desse livro, que vai para a gráfica nos próximos dias, mas deixa eu ler para vocês rapidinho, só para vocês verem o que aconteceu. Eu vou ler isso aqui é século XIX, parece que estou lendo um pregador de hoje.
Prestem bem atenção, é um parágrafo só. Enquanto prega o evangelho, ele o apresenta de uma maneira perigosamente mecânica. Ele, às vezes, lembra o mascate, que tem um novo remédio para a dor de dente. Ele mostra o remédio do evangelho, e então chama os pecadores a ir pegá-lo. Se eles aceitarem, ele aperta a mão deles. Se eles hesitam, ele os entretém com uma canção e lhes dá outra chance. Se eles ainda recusam, ele insiste em algum avanço parcial da parte deles, como se curvar ou ficar de pé ou levantar a mão, ou alguma outra manifestação. Muitos pastores caíram nesses métodos. A pregação se tornou tecnicista. Entendeu? Então, percebam, colocando toda a ênfase no indivíduo e não no evangelho. Percebam, grandes pregadores não são aqueles que falam alto, que gritam. É evidente que a pregação envolve emoção, envolve o coração, e cada um deve ter um estilo, indivíduos são diferentes. Mas percebam, não é o indivíduo, é a palavra, é o poder do Espírito. Spurgeon, quando se converteu, ouviu um pregador balbuciando meia dúzia de palavras perdidas numa capela metodista. O Espírito pegou a palavra de Isaías 45, pegou aquele jovem lá sentado no último banco da igreja e alcançou o coração dele. Então, percebam, o grande problema hoje é que muitos pregadores são bons palestrantes, mas não expositores bíblicos. E, infelizmente, as nossas igrejas estão sendo prejudicadas por esse tipo de método que não tem nenhuma relação com pregação expositiva, e isso acaba sendo o celeiro desses outros evangelhos que perturbam tanto a igreja brasileira. Sim, sim. Pastor, deu aqui o nosso tempo, né? Pois é, rapaz. Temos perguntas. Nós temos as perguntas aqui, o pessoal está aqui tentando lhe colocar na fogueira, mas a gente não tem mais tempo para isso. Queremos propor aí da gente, então, marcar um outro dia que a gente possa sentar novamente, dividindo tela, e a gente já vai entrar com essas perguntas que foram colocadas aqui, não foram respondidas, e outras que a gente tinha aqui também. Beleza, vamos fazer o seguinte, então. Vamos marcar uma outra ocasião. A gente vai fazer uma divulgação. Eu mesmo comprometo a fazer uma divulgação nos meus canais e tal. Coincidiu da gente estar fazendo essa série de lives sobre o livro Credo dos Apóstolos, e hoje eu estou com um convidado especial, que é o Joel Teodoro, um pastor amigo nosso. Eu vou fazer o seguinte, se vocês quiserem, a gente pode fazer isso, a gente pode dar sequência a essa reflexão. Sim. Eu vou trazer aqui alguns livros que eu acredito serem livros referenciais no campo da pregação expositiva, e a gente vai responder as perguntas que ficaram aí na mesa e dar essas sugestões de natureza mais prática. Como é que um pastor pode começar a pregar expositivamente? Quais são os primeiros livros que ele precisa fazer? Os primeiros livros, alguns pastores que ele deveria ouvir e com isso aprender. Você ainda há pouco citou o Leandro, que é um excelente pregador expositivo. Sim. Enfim, Deus abençoe. Eu espero que de alguma maneira tenha sido útil aí o nosso bate-papo. Já deu, só aqui 40 minutos de conversa já foi muito aprendizado. Agradecemos a sua disponibilidade para estar conosco hoje. E aí, vocês que estão nos assistindo, fiquem ligados, aí começa já a nos seguir, porque breve você já vai ter aí a divulgação de quando vai ser esse nosso próximo encontro, segunda parte dessa live de hoje, ok? Você que fez pergunta e a gente não conseguiu responder por conta do tempo, vamos anotar aqui e já vai estar aqui na pauta essas perguntas que vocês colocaram aqui para nós, tá bom? Fica o convite para vocês. Semana que vem, nós vamos fazer uma live com a médica infectologista Adriana Guilherme sobre mitos e verdades sobre Covid-19. Certo? Fica o convite aí para vocês nos acompanharem. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela companhia hoje. Vamos dar uma olhada aqui como ficou no IGTV. Se não tiver legal, a gente coloca a gravação do Face para vocês aí também, tá bom? Maravilha. Muito obrigado a todos. Pessoas. Deus abençoe vocês, gente. Um abraço, pastor. Tchau, tchau.